Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para continuar nossa revisão aí para o vestibular. Hoje vai ser uma revisão Power. Aí vamos falar sobre sais, sobre óxidos e sobre reações inorgânicas. Então, primeiro aqui para a gente relembrar como que ocorre a formação dos sais, né? Então, eles vão ser formados a partir de uma reação de neutralização, reação de um ácido com uma base, virando sal e água, né? Então, todo ácido, pela definição de Arrhenius, vai ter H+, né? E toda base, pela definição de Arrhenius, vai ter OH-. Então, o H+ do ácido reage com o OH- da base para a formação da água. E aí o sal ele vai ser formado a partir da junção do cátion da base com o ânion do ácido. Beleza? Então, neutralização sempre ocorre dessa maneira. H do ácido reage com OH da base para formar água e cátion da base reage com o ânion do ácido para formar o sal. Beleza? Então, a gente chama ela de neutralização porque o H+ do ácido neutraliza e é neutralizado pelo OH-, né? Da base. Então, para que a neutralização seja total, o número de H+ que o ácido libera tem que ser igual ao número de OH- que a base libera. Se for diferente, aí a gente vai precisar fazer o balanceamento dessa reação, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, como que vai ocorrer? Por exemplo, aqui, a gente tem o H2SO3 reagindo com o KOH. Então, perceba que o ácido aqui, ele está liberando 2H+, né? Ele tem 2H+ na sua fórmula. E a base só tem um OH-. Para a neutralização ser total, H do ácido tem que ser igual a OH da base. Se for diferente, tem que fazer o balanceamento. E aí, como que você vai fazer o balanceamento? Pega o número de OH da base e coloca na frente do ácido. Então, essa daqui é uma monobase, coloca só um aqui na frente do ácido. E esse ácido é um diácido, ele vai liberar 2H+. Então, coloca 2 aqui na frente da base. Beleza? Aí a gente vai ter, como vimos no primeiro exemplo, ó, se temos um H no ácido reagindo com um OH na base, forma uma água. No caso aqui do nosso exemplo, a gente vai ter 2 Hs no ácido reagindo com 2 OHs das duas bases que a gente colocou aqui. Beleza? Duas moléculas de base. Então, a gente vai ter a formação de duas moléculas de água. Beleza? 2 OHs mais 2H+, viram 2H2O. Para a formulação do sal, a gente vai pegar o cátion que sobrou da base. Então, aqui, o cátion é o potássio, né? Mas a gente tem 2 potássios aqui. Na hora de balancear a reação de neutralização, sempre só vai formar um mol do sal. Então, aqui a gente vai ter que jogar esse 2 para frente aqui, porque os 2 átomos do potássio vão fazer parte da mesma substância que é o sal, né? E aí, o ânion, que vem do ácido, é o ânion SO3. Só tem um ânion SO3. Então, a gente vai colocar aqui o ânion SO3. Que vai formar a fórmula do nosso sal. Então, o coeficiente aqui do sal na neutralização sempre vai ser 1. Quando a neutralização for total, só vai ser formado 1 mol de sal. Beleza? Daqui a pouco eu falo sobre os nomes. H3PO4 mais NiOH2. Então, no caso aqui, a gente vai ter 3H+ sendo liberados pelo ácido e 2 OH- sendo liberados pela base. Como que a gente vai fazer para essa reação se balancear? Mesmo esquema. Número de OHs, coloca na frente do ácido. Número de Hs, coloca na frente da base. Beleza? Então, a gente vai ter 2 vezes 3, 6H+. 3 vezes 2, 6 OH-. Então, 6H+ juntando com 6 OH-, a gente vai ter a formação de 6H2O. Beleza? Para formular o sal agora. Então, o cátion que sobrou na base, Ni. Ni
E aí, quantos NI? 3. Então, esse 3 vai aqui para o ladinho. E o ânion que sobrou no ácido, ânion PO4. A gente vai ter o ânion PO4, só que temos 2 ânions PO4. Então, vai acontecer o seguinte, ó. A gente vai precisar colocar esse PO4 entre parênteses para indicar a quantidade de PO4 que nós vamos ter na molécula, né? Então, são 2 PO4, esse 2 vai aqui pro ladinho. Beleza? Então, essa é a fórmula do sal que a gente formou pela reação do H3PO4 com o NiOH2. Como que vai ser a nomenclatura? A nomenclatura vai ser baseada naquela nomenclatura de ânions que a gente viu quando revisou os ácidos, né? Então, é um mosquito teimoso, né? Timato tipico, timeto não vidrico. Então, se for um ácido lá que não tem oxigênio, né? Ele vai ter hídrico no final. Aí você vai trocar por eto, né? Então, se teu sal não tiver oxigênio, sempre o nome do ânion dele vai terminar com eto. Se teu sal tiver oxigênio, vai depender do nome do ácido, né? Se ele for um ácido oso, vai virar um ânion ito. Se ele for um ácido ico, ele vai virar um ânion ato. Beleza? Então, aqui a gente tem o ácido sulfuroso, ó. Ácido sulfuroso reagindo com hidróxido de potássio. Como que eu sei que ele é o sulfuroso? Fiz a continha, ó. Veja pelo valor das cargas, né? Então vamos fazer a continha. Se for mais 1 ou mais 2 é oso, se for é hipooso, né? Se for mais 3 ou mais 4 é oso, mais 5 ou mais 6 é ico, mais 7 é perico. Beleza? Então, para a gente fazer a continha aqui, só para não passar em branco, ó, a gente tem 2 Hs mais 1 S e mais 3O em cada molécula de H2SO3. Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? Então, o H a gente sabe que sempre vai ter carga mais 1 nos ácidos. Beleza? Então, aqui vai ser 2 vezes 1. O S, não sei, eu vou chamar de X. E o O sempre vai ser menos 2. Isso é igual a zero. Isolando o X, a gente descobre que o X aqui vai valer 4. Beleza? Se o X dá 4, significa que ácido, nome do elemento oso, então por isso é o ácido sulfuroso. Hidróxido de potássio aqui, né? Hidróxido de e o cátion que acompanha, essa é a regra para as bases, né? E aí troca lá o oso por ito, então o ácido sulfuroso formou o ânion sulfito, que é o SO3-2, que se ligou ao potássio. Aqui, ó, tem a continha já feita para o X do ácido fosfórico, ó, 3H1P4O, isolando o X, aqui a gente tem X é igual a 5, quando o X dá 5, final do nome ico, ácido, nome do elemento ico. Então esse é o ácido fosfórico. Aqui a gente tem uma base com metal de inox variável, então hidróxido de níquel 2, virando água mais fosfato de níquel 2. Só trocou o ico pelo ato. Quando for carga variável, mantém o número da carga do cátion no final do nome do sal. Beleza? Então essa é a regra que a gente vai seguir para a nomenclatura. Mas podem ocorrer também reações de neutralização parcial, onde você vai fazer a neutralização sem balancear. E aí pode ser que sobrem H+, ou OH- no sal. Quando sobrar um H+, você vai colocar o nome monohidrogeno no começo, né? Quer dizer, dependendo do número de hidrogênios que sobrarem, né? Mono, di, tri, hidrogênio. Se sobrar OH, você vai ver o número de OHs que sobram dentro do sal, também vai colocar o prefixo mono, di, tri. Essa é a nomenclatura oficial para os sais de neutralização parcial. Por exemplo, a reação mais clássica aqui de neutralização parcial. H2CO3 com NaOH. Então, só tenho um OH na base e preciso neutralizar 2 Hs do ácido. Então, um vai sobrar sem neutralizar, que é o que ficou aqui. Aí, um OH se junta a um H, forma água. Aí,
cátion da base Na e o ânion do ácido, que sobrou um H e mais o CO3. Então, o ácido carbônico, lembra que ele é exceção, se fizer a continha vai dar errado, mas ele é o único ácido inorgânico de carbono, então ele tem o sufixo padrão, que é o I, mais hidróxido de sódio, virando água, e o nome aqui do nosso sal vai ser monohidrogênio, porque sobrou um hidrogênio aqui, carbonato de sódio. Beleza? Também conhecido vulgarmente como bicarbonato de sódio. Ácido bromídrico aqui, reagindo com hidróxido de alumínio. Ó. Tenho um H e 3 hidroxilas. Então, só vou conseguir neutralizar uma das hidroxilas, as outras duas vão permanecer aqui no meio da fórmula do sal, né? Aí, na hora que você for dar um nome, ó, dihidroxibrometo de alumínio. Tranquilo? Então, quando a neutralização for parcial, é essa. Fica mais atento pro bicarbonato, que ele é muito cobrado nos vestibulares. Daqui a pouco eu falo das propriedades características dele. Sais duplos ou sais mistos vão ser aqueles que ocorrem pela reação de dois ácidos com uma base ou de um ácido com duas bases. E aí eles vão formar sais que têm dois cátions e um ânion ou dois ânions e um cátion, né? Se tiver dois cátions, você vai colocar na nomenclatura primeiro o mais eletropositivo, depois o mais eletronegativo. Se tiver dois ânions, aí é ao contrário. Primeiro o mais eletronegativo, depois o mais eletropositivo. Para a formação aqui, ó, do fosfato de potássio e magnésio, a reação é que ocorre entre o ácido fosfórico, o hidróxido de potássio e o hidróxido de magnésio, né? Então perceba, ó, temos 3H+ no ácido, o hidróxido de potássio vai fornecer um OH-, o hidróxido de magnésio vai fornecer 2, né? Então, no total, vamos ter 3 hidroxilas para neutralizar os 3H+, formando então 3H2O, e mais o sal aqui, né? Que seria formado pelos dois cátions, K e Mg, e pelo ânion PO4. Então, da mesma maneira, ó, fosfato de potássio e magnésio, né? Então, para o nome do ânion, troca lá o íon pelo átomo e coloca os cátions em ordem de eletropositividade. Beleza? No caso da reação de neutralização, né, ela vai ocorrer com o H+ neutralizando o OH-, né? Então, se você tiver uma situação, um sistema reacional que tem muito H+ e pouco OH-, consequentemente o teu meio é ácido. Quando que isso acontece? Quando você tiver lá um ácido forte reagindo com uma base fraca. Ele vai predominar, deixando o meio ácido. Se tiver um meio com pouco H+ e muito OH-, ele vai ser básico. Então, isso significa que você tem um ácido fraco e uma base forte, né? E aí que vai predominar mais forte. Se for dois ácidos fortes ou um ácido e uma base forte ou um ácido e uma base fracos, aí o meio vai ficar neutro porque vai ter igualdade nas concentrações de H+ e de OH-. Beleza? Lembrando então que meio ácido, pH maior do que 7, pH menor do que 7, né? Meio ácido, pH menor do que 7. Quanto mais perto do zero, mais ácido. Meio básico, pH maior do que 7. Quanto mais perto do 14, mais básico, né? E aqui no meio neutro a gente vai ter o pH exatamente igual a 7. Beleza? Em relação à solubilidade, não precisa decorar todas essas exceções aqui. O interessante é você saber que permanganatos, nitritos, nitratos e cloratos são solúveis sem exceções, né? Principalmente nitratos e nitritos são os que caem mais no vestibular, fica ligeiro. Eles vão ser solúveis independente de qual o cátion que acompanha ele. Beleza? Os outros vão ter muitas exceções, não precisa decorar, porque os exercícios mais modernos estão abordando isso de uma maneira diferente. Ele já te dá essas informações e pede para você raciocinar a partir delas. Beleza? Em relação à propriedade dos sais. Então, eles são compostos iônicos, né? Como todo composto iônico, eles vão formar o retículo cristalino, que seria essa estrutura cúbica aqui, né? Formada por vários cubinhos, e que cada vértice desse cubinho vai ser formado por um cátion e um ânion que vão se intercalando aqui para que as forças de atração sejam maiores que as de repulsão, né? Então, aqui é formada uma estrutura muito estável
e essa estrutura eleva o ponto de fusão e ebulição dos sais. Então, todo sal vai ter ponto de fusão e ebulição alto devido a essa estrutura do retículo cristalino muito estável, né? Para que esse sal seja capaz de conduzir corrente elétrica, ele deve estar fundido ou em solução aquosa. Fundido significa no estado líquido, né? Então você precisa quebrar essa estrutura do retículo cristalino e espalhar os cátions e ânions para que eles sejam capazes de conduzir corrente elétrica. Se tiver essa estrutura formada aqui, aí os compostos iônicos não vão ser bons condutores no seu estado natural, só quando estiver fundido, né, no estado líquido ou em solução aquosa. Sais são muito importantes aí no nosso cotidiano, né, vão constituir nossos tecidos corpóreos, principalmente sais de cálcio e potássio. Então eles nos ossos, né, então são formados por esses dois elementos, potássio não, fósforo, desculpe. Você vai encontrar bastante o fosfato e o cálcio nos seus ossos. Também vão manter o equilíbrio hídrico das células pelo processo de osmose, né? Então, o ideal é que a concentração de sais ali no seu sangue seja igual àquela que está interna nas células, para que não haja nem saída nem entrada de água pelo processo de osmose e assim o equilíbrio hídrico seja mantido, né? Também, durante o exercício físico, a gente elimina alguns dos nutrientes contidos nos sais, né? Tipo sódio, cloro, potássio, magnésio e cálcio, por isso eles são considerados macrominerais, né? Você precisa comer pelo menos 100 miligramas por dia desses, e também o enxofre, né? E tem alguns microminerais que você precisa em pequenas quantidades, de miligramas ou microgramas por dia, né? Como ferro, cobre, cobalto, zinco, manganês, iodo, molibdênio, selênio, flúor e cromo. Beleza? Alguns sais eles vão apresentar minerais tóxicos, como chumbo, cádmio, mercúrio, arsênio, bário, estrôncio, alumínio, lítio, berílio e rubídio. Beleza? Esses daí são os metais pesados que, quando entram em contato com o nosso sistema nervoso, podem causar danos irreversíveis. Por isso é muito importante, na hora de descartar lixos eletrônicos, sempre dar o destino adequado para eles, para que eles não sejam levados para a natureza, acabem contaminando os solos, as plantas, os animais, causando um dano ao nosso ecossistema que, com certeza, vai acabar influenciando na vida do ser humano. Então, aplicações aí da maioria dos sais, né? NaCl ali, mais conhecido, né? Nosso tempero do dia a dia, né? Também no soro fisiológico. Também temos lá o CaCO3, né? O carbonato de cálcio, que vai ser utilizado para corrigir a acidez do solo, né? Como ele é formado por a reação de uma base moderada, que é o hidróxido de cálcio, com um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, a base prevalece, né? Que ela é um pouquinho mais forte. Também vai formar as estalactites e as estalagmites, né? São essas formações rochosas aqui. Algumas pessoas também vão tomar como suplemento alimentar, principalmente pessoas que têm problema de osteoporose, né, de descalcificação dos ossos, que vão precisar ingerir esse elemento aí de maneira medicamentosa no seu cotidiano. Nitrato de amônia, que foi muito falado na atualidade devido à explosão que ocorreu lá em Beirute, no porto, né? Era uma carga de nitrato de amônia que acabou explodindo, né? E ele é um composto muito instável devido à presença do nitrogênio aqui em NOx muito diferente, né? Então aqui o nitrogênio do amônio, ele vai ter carga -3 e o nitrogênio do nitrato vai ter carga +5. Então isso favorece a transição de elétrons entre eles para diminuir essa disparidade de cargas, e essa transição de elétrons acelera a velocidade da reação e pode acabar liberando muito calor. E aí, liberando muito calor, a gente vai ter a explosão e aquele estrago, como a gente viu acontecendo lá em Beirute. Fluoreto de sódio, então também encontrado nos cremes dentários, né? O flúor, até o ânion fluoreto, né, colocado pela Sanepar na água que a gente consome da torneira, né, justamente para impedir cáries, né, ele vai ser oxidante, então ele vai evitar que as células ali de micro-organismos se proliferem, né. Também como inseticida na preservação da madeira em concentrações maiores, né, do que no creme dental, senão ele pode ser tóxico para a gente também. Sulfato de cálcio, aplicado ali na fabricação de giz e de gesso, né?
carbonato de sódio, produção de vidro, sabão, detergente, também é utilizado como barrilha aqui para diminuir a acidez de águas, por exemplo, da piscina, né? Como ele é formado por uma base forte, que é o hidróxido de sódio, um ácido fraco, que é o ácido carbônico, então ele vai ter a propriedade de aumentar o pH, diminuindo a acidez de determinadas soluções. Nitrato de sódio aqui, que é o salitre do Chile, já foi um dos carros-chefes da economia, né, utilizado para a produção de explosivos e fertilizantes, né? O nitrogênio é um dos principais nutrientes que as plantas precisam absorver para crescer, né? Então, diversos sais que têm nitrogênio na sua composição vão ser utilizados aí para a produção desses fertilizantes. Bicarbonato de sódio, que eu falei que ia falar dele. Também é um sal com propriedade básica, porque é formado pelo hidróxido de sódio, né, que vai ser uma base forte, e o ácido carbônico, que é um ácido fraco, né? Então a base vai prevalecer, por isso ele vai ter propriedades básicas. É utilizado como antiácido, né, para tratar quem tem problema de azia, né, problema de refluxo, também problemas de afta na boca, né, pelo excesso de acidez ali. Ele vai poder ser um remédio eficiente nesses casos, né? Também ele é utilizado como fermento caseiro, talvez seja a aplicação maior dele no nosso cotidiano, em que ele vai ser decomposto quando entrar em contato com altas temperaturas, né? Então, quando você coloca o bolo no forno lá, a decomposição do bicarbonato de sódio vai formar carbonato de sódio, água e CO2. E aí esse CO2 gasoso escapa da massa e vai deixando aqueles buraquinhos nela, fazem com que o bolo enche e acabe ficando com uma massa mais fofinha, mais gostosa, né? Por último aqui, o hipoclorito de sódio, também conhecido como água sanitária, né, ou cloro, também muito utilizado, a gente viu imagens agora, né, com a pandemia da Covid-19, né, as soluções aí de hipoclorito sendo muito utilizadas para fazer higienização, principalmente de ônibus do transporte público, né, para evitar a contaminação pelo SARS-CoV-2 e diminuir a proliferação da Covid-19, da pandemia que nos tem dificultado tanto a vida, né? Beleza? Então, esses foram os sais. Em relação aos óxidos, então, a gente vai ter óxidos classificados como compostos binários, que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E a carga do oxigênio nos óxidos, né, na maioria dos casos, vai ser -2. Então, pela definição, como o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo do composto binário, né, só vai poder ter 2 elementos, isso que significa binário, e um deles tem que ser o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. O único elemento mais eletronegativo que o oxigênio na tabela periódica é o flúor. Então, quando o oxigênio se ligar a qualquer outro elemento que não seja o flúor, formando um composto binário, né, só com 2 elementos, ele vai formar um óxido. A água é um óxido, é o monóxido de hidrogênio. Então, podem ser classificados os óxidos como iônicos e covalentes, né? Os iônicos são aqueles que têm metal ligado ao oxigênio, né? Como é o caso aqui do sódio, cálcio, alumínio, ferro. E os covalentes vão ter metais ligados ao oxigênio, como carbono, enxofre, fósforo e nitrogênio. Beleza? A nomenclatura vai depender se ele é um óxido iônico ou se ele é um óxido covalente, né? Se ele for um óxido iônico, nome bem simples, óxido de nome do elemento. Se for um metal de carga variável, deve-se acrescentá-la ao final do nome como um número romano, né? Então, fazendo exemplos aqui de óxidos covalentes. Perdão, de iônicos, né, que a gente está vendo primeiro. Então, dos óxidos iônicos. Vamos colocar um que a gente tem aqui, ó. Al2O3, ó. Então, vou colocar uma flechinha aqui.
Copiou esse negócio, gente. Não vamos desistir, gente. Aí. Agora que foi. Muito bem. Então, Al2O3, ó, é um óxido iônico, o nome dele vai ser óxido de alumínio. Beleza? Agora um de carga variável. Então, a gente pode ter o Cu2O. Então, cobre é um metal de carga variável, ele pode formar a carga mais 1 ou carga mais 2. Pode formar esses dois cátions aí. Nesse caso, como que eu vou saber? Se o oxigênio é menos 2 e eu estou com 2 cobres, então significa que cada cobre é mais 1, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Então aqui é o óxido de cobre 1. Beleza? Também pode ser chamado de óxido cuproso. Então o prefixo oso sempre é utilizado ali para os casos em que o metal está formando a sua menor carga variável possível. Beleza? Agora aqui no caso dos covalentes. Nos covalentes a gente vai ter a regra que você vai primeiro colocar o número de oxigênios, né? Mono, di, tri, tetra, penta, mais óxido, mais prefixo mono, di, tri, tetra, penta, do nome do outro elemento. Só que o outro elemento, quando for mono, quando só tiver um, daí você não precisa colocar. Mas no caso dos oxigênios, daí vai ter que colocar sempre. Beleza? Então, vamos fazer uns exemplinhos aqui, ó. P2O5, ó. Então, ele tem 5 oxigênios. Pentóxido de, tem 2 fósforos, então, de fósforo. Belezura? Também a gente tem lá o N2O. Ah, não, vamos colocar um agora que só tem um do elemento, né? Que daí você não precisa colocar mais do que um. Então, por exemplo, NO. Você vai precisar colocar monóxido, né? Porque só tem um oxigênio. D, como só tem um nitrogênio, não precisa colocar mononitrogênio. Pode colocar só nitrogênio, beleza? Então, quando for o outro elemento que tiver um só, você não precisa colocar. Mas se for o oxigênio, precisa colocar o mono. Se tiver mais do que um, daí obrigatoriamente você vai ter que colocar o prefixo. Beleza? Os óxidos também vão poder ser classificados em óxidos ácidos, né? Que vão ser aqueles formados por elementos que têm carga maior ou igual a 4, né? Que vão reagir com água, formando ácidos, e vão reagir com base, formando sal e água, né? Eles também são chamados de anidridos, pois podem ser obtidos pela desidratação de ácidos, né? Aí o interessante para a gente saber dessas reações, além aqui do NO2, ó, que ele é uma exceção porque ele reage com água formando 2 ácidos, ó, o HNO3 e o HNO2, e também reage com uma base formando 2 sais, né? Então vai formar tanto sal com nitrito, quanto com nitrato, quanto com nitrito, né? Então, além deles, também é muito interessante a gente saber a reação aqui do SO2, né? Então, o SO2, que ele não é um óxido, não, ele é um óxido ácido, né? Mas em geral a reação dele vai acontecer dessa maneira aqui, ó. Primeiro ele vai reagir com a água, perdão, com o oxigênio, se transformando no SO3, e depois o SO3 reage com a água, formando o ácido sulfúrico, H2SO4.
Beleza? E também é interessante a gente saber a reação do N2O5, então outro óxido de nitrogênio que reage para a formação da chuva ácida. É interessante a gente saber isso justamente pela situação da chuva ácida, que é formada principalmente por esses dois óxidos aí. O SO3, né? O SO3, o SO2 e o N2O5 e o N2, né? Dá para colocar os quatro aí. Então o N2O5 vai reagir também com a água, formando o HNO3. Para ficar balanceado aqui tem que ter um 2. Beleza? Esse daqui para balancear também tem que ter 2 aqui, 2 aqui. Beleza? Então essas são as principais reações aí de óxidos que vão ocorrer na chuva ácida, que é um problema tão comum, infelizmente, aí causado pela o abuso de combustíveis fósseis, né? Também a gente vai ter alguns óxidos básicos, né? Que vão reagir com a água formando bases e vão reagir com ácidos formando sal e água, ou reagir com óxidos ácidos formando sal, né? O que tem a reação mais importante, talvez, do nosso cotidiano aqui é o KO, né? Então, o KO, ele vai reagir com a água, formando o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. E aí, também, qualquer óxido básico, quando reagir com óxido ácido, vai formar um sal, né? Por exemplo, aqui, ó, o Na2O, ele vai reagir com o SO3, que a gente estava vendo aqui também, ó, formando o Na2SO4. Ele vai formar o Na2SO4. Beleza? Essa aqui é a reação da cal virgem, né? CaO é conhecido como cal virgem. Quando ela se reage com a água, ela se hidrata, né? Daí ela forma a cal hidratada ou cal viva, que é o CaOH2, utilizado ali no acabamento das construções civis, né? E aqui é uma alternativa, por exemplo, para você tentar filtrar a emissão desses óxidos em carros, por exemplo, né? Você colocar uma substância que reage com o óxido ácido que está sendo liberado ali pela combustão, para que ele não vá para a natureza, ele reage e acabe ficando retido ali no escapamento. É isso que o catalisador de um escapamento de carro faz, tentar brincar a emissão desses compostos causadores aí da chuva ácida. Alguns casos especiais aí de óxidos. Óxidos anfóteros, que reagem tanto com ácidos como bases, né? São os de arsênio, aqui antimônio, zinco e alumínio, aqui esses dois principalmente ficar bem atento, porque são metais que reagem, que formam bases também, né? São capazes de formar hidróxidos, mas aqui eles vão ser anfóteros, né? E esse cara aqui também, né? Ficar principalmente esperto nesses três aqui. Pode ter alguma alternativa que coloque para você como óxido básico, mas ele não é. Óxidos neutros, né, não reagem com ácidos, com bases, nem com água, mas não significa que eles são inofensivos, né? O CO, por exemplo, aqui é um monóxido de carbono, se liga à hemoglobina, fazendo com que a mesma perca a sua função. Então, a hemoglobina, naturalmente, ela gosta de se ligar com a molécula do oxigênio, que seria O dupla O, né? E a molécula do CO é C dupla O. Então, são moléculas muito parecidas, tanto de estrutura quanto de tamanho, né? E aí pode acabar tendo a confusão de a sua hemoglobina se ligar ao CO e depois que ela se liga ao CO, ela não consegue mais se desligar, né? Do mesmo jeito que ela faz com o oxigênio, né? Com o oxigênio ela se liga lá no seu pulmão, leva para
o órgão que está precisando utilizar oxigênio, deixa lá e volta. Quando ela se liga com o CO, ela não consegue mais se desligar e aí ela perdeu a sua função. Casos especiais também dos óxidos são os peróxidos, né? São aqueles que vão apresentar o grupo O2-2. Então, nesse caso aqui, cada oxigênio vai ter carga -1. Beleza? E aí, eles reagem com a água, formando base e peróxido de hidrogênio, reagem com ácido, formando sal e peróxido de hidrogênio. Mas o principal, para você ficar ligado aqui, é a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que também é cobrada muito em vestibulares, né? Também é uma substância que está muito no nosso cotidiano, conhecida como água oxigenada, beleza? A água oxigenada, quando entrar em contato com a luz, ela vai se decompor, se transformando em água e oxigênio. Por isso que as embalagens de água oxigenada que a gente encontra na farmácia, elas são sempre embalagens que não são transparentes, justamente porque a luz vai acelerar essa decomposição e aí vai fazer com que a água oxigenada perca sua função, né? Justamente a função dela, quando você aplica no ferimento, é ela liberar esse oxigênio aqui, que vai dificultar a vida das bactérias anaeróbicas, e principalmente as anaeróbicas obrigatórias, que não vão sobreviver na presença do oxigênio, e isso vai evitar infecções por essas bactérias, né? Também quando ela age no cabelo para descolorir, seria a ação oxidante dela de se transformar em água e O2, e aí por isso ela vai acabar oxidando o seu cabelo, que vai perdendo a sua coloração. Também temos os óxidos duplos, né, salinos ou mistos, que são formados pela junção de dois óxidos, né, magnetita, aqui, a hausmannita, tintas arcão, que são a maneira com que esses elementos são encontrados na natureza. Então, as fontes naturais vão apresentar eles dessa forma aqui, e aí para o beneficiamento e comercialização, eles devem ser retirados aqui. Geralmente eles são submetidos a reações com ácidos que vão separá-los dos oxigênios para que possa ser purificado e vendido como metal. Principais óxidos. Então, dióxido de carbono é essencial à vida no planeta, né? Liberado pelo nosso processo de respiração, né? Também é utilizado ali pela fotossíntese nas plantas, né? E aí, que transforma a energia solar em energia química e possibilita a distribuição dessa energia pela cadeia alimentar, né? É uma fase fundamental do ciclo do carbono e também para a manutenção dos seres vivos. Mas também o CO2 reage com a água, forma o H2CO3, isso já deixa a chuva naturalmente um pouco mais ácida. Então, mesmo em locais que não são poluídos, a chuva já vai ser ácida devido à presença do CO2. E também ele é o gás dos que a gente tem maior concentração na atmosfera, que tem maior poder calorífico, né? Poder de reter calor. Então, ele vai acabar causando muito o aumento da temperatura do planeta, né? Que é o famoso efeito estufa. Que ele é natural, né? Ele é necessário para que a nossa sobrevivência seja possível, mas se aumentar demais também pode acontecer o fenômeno do aquecimento global, que é muito prejudicial aí para vários seres vivos, né? Então, o CO2 ele vai reter o calor aqui que está a energia, né, mandada pelo Sol, e aí esse calor, ao invés de ser dissipado, ele vai ficar retido aqui, aumentando a temperatura do planeta. Em relação à chuva ácida, né, a gente viu lá as principais reações, né, então seria o pentóxido de nitrogênio, aqui formando ácido nítrico, o SO2 reagindo com o O2 primeiro e depois com a água, ele está aqui com a água oxigenada, mas na verdade é com a água primeiro, com o O2 primeiro, depois com a água, e aí formando o ácido sulfúrico, né? Beleza? Então, esses dois óxidos aí, né? Na verdade, os 4 principais lá da chuva ácida, que são SO3, SO2, NO2 e N2O5, eles vão ser liberados pela combustão de combustíveis fósseis, né? Principalmente ali a gasolina, o diesel, né? Diesel até vem escrito lá no posto, fica lá diesel S10, diesel S20,
Isso é a quantidade de enxofre que vai ter nele. Quanto mais enxofre tiver, maior vai ser a quantidade de dióxido de enxofre e trióxido de enxofre liberados que vão causar a chuva ácida. E o nitrogênio vai estar presente também na gasolina e vai ser libertado com a combustão desses combustíveis. Então, é necessário encontrar formas de energia alternativas para diminuir a quantidade desses compostos aí na atmosfera e evitar o fenômeno da chuva ácida, que pode ser muito prejudicial para as plantas, né, para o solo, que vai se acumulando, vai ficando ácido, dificultando a sobrevivência dos ecossistemas. Por último, aqui o ozônio não é um óxido, né, mas ele vai estar presente na camada para tentar nos proteger dos raios ultravioleta, né, então ele bloqueia o raio ultravioleta, para isso ele se quebra em uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio que depois reagem e formam novamente o ozônio. Essa reação é de fundamental importância para que ocorra o bloqueio, né, da radiação UVC que vem lá do Sol, né? Mas existem alguns compostos aí que acabam destruindo a camada de ozônio, mas isso a gente falou mais lá no vídeo que a gente tem aqui falando sobre haletos, né, sobre funções orgânicas halogenadas. Beleza, pessoal? Então, a parte de reações eu vou deixar para o próximo vídeo aí. Vou finalizar aqui na parte de sais e óxidos. Depois a gente vê a parte de reações químicas no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Forte abraço.